Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai agora para mais uma live, um assunto mega importante para quem já é vegano, vegetariano ou tá aí querendo ir pelos caminhos do veganismo, né? A gente vai falar com o Dr. Yamil. O Dr. Yamil é um médico vegano, o que é um privilégio, né? Porque a gente tem poucos médicos veganos. E ele vai contar aquelas coisas, sabe aquelas dúvidas que a gente sempre tem? Mas espera aí, precisa repor B12? Não precisa? Ai, mas é tão importante assim? Ficar sem B12 acontece o quê? Tem algum efeito colateral se tomar muita B12? Enfim, todas essas perguntas que a gente tem e às vezes não sabe nem por onde começar, o que fazer, nada melhor do que um médico para ajudar a gente, né? Então vamos aguardar aí a chegada do Dr. Yamil. Já estou enviando aqui uma solicitação para ele está chegando aqui com a gente. Gente, vai contando aí para mim, de onde vocês são. Se vocês quiserem também já ir colocando perguntas sobre vitamina B12, tá? Vocês podem ir colocando também, que conforme eu for conversando com o Dr. Yamil, a gente já vai respondendo as perguntas. Aguardando aqui mais um pouquinho. Bem, enquanto isso eu vou contando um pouquinho de mim. Algumas pessoas, quando entram para o vegetarianismo ou para o veganismo, não fazem reposição de B12, que foi o meu caso. Eu demorei bastante para fazer exame. Eu não sei qual vai ser a posição do Dr. Yamil. Vamos ver o que ele tem para dizer. Que o que eu sei é que existem pessoas a favor da reposição e outros contra a reposição. Então vamos ver. Mas a minha ficou realmente muito baixa. Porém, eu tenho colegas com anos de veganismo que não tem nenhum problema com isso, que continuam sem tomar B12 e a B12 fica ok. Então, eu mesma estou curiosa para entender um pouquinho de como funciona tudo isso. Vamos ver aqui se o doutor Yamil está chegando. Gente, só um minuto que ele está falando comigo aqui no inbox. Deixa eu só ver o que ele está me dizendo aqui. Acho que ele está com alguma dificuldade para entrar. Espera aí. Vamos ver aqui. Ai. Aqui. Oi, doutor Yamil, tudo bem? Me ouve bem? Oi, Juliana, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa Estou ouvindo perfeitamente. tarde. Ótimo. Em primeiro lugar, gratidão por aceitar o meu convite. Uma honra ter você por aqui, né? Para a gente bater esse papo sobre um assunto tão polêmico, né? Na questão do vegetarianismo, do veganismo, que é a vitamina B12. Bem, antes de deixar você se apresentar, eu queria te dizer o quanto é importante para a gente, vegano, que tenha profissionais como você no mercado aí de médicos, né? Porque a gente fica muito perdido. Eu sempre tomo paulada de médico. Eu chego e não, tem que comer, não é assim, vai ficar com falta disso, falta daquilo. E, de repente, deparar com profissionais que vão entender esse nosso posicionamento, aceitar e orientar é muito, muito, muito importante. Saber que tudo está mudando, né? E que agora a gente tem para onde correr. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho assim do seu trabalho. Aproveita e diga onde a gente te encontra, quem quiser, de repente, uma consulta. Vamos lá. Tá certo. Meu nome é Yamil, sou médico, já formado há mais ou menos 17 anos. Sou peruano, originário do Peru, mas moro aqui mais ou menos 18 anos. Eu trabalho com a divulgação de alimentação saudável e estou trabalhando atualmente no Instagram, com o meu perfil que fica aparecendo aí, né? E Ótimo. Bom, eu faço um tipo de alimentação à base de frutas, que seria o frugivorismo, mais ou menos 3 anos. Tá? Isso me trouxe bastante satisfações na minha vida pessoal e com meus pacientes também. E na área do SUS, trabalho como em pronto-socorro e emergências.
Ah, que legal. E você consegue fazer com que seus pacientes também caminhem para essa alternativa alimentar do frugivorismo, ou pelo menos parcialmente? Eu tento estimular o consumo de cada vez mais de frutas e vegetais frescos, né? Porque Ai, eu que sei que é legal. difícil para a pessoa entender e poder mudar a sua alimentação, pelo menos introduzindo, você já faz pelo menos meio caminho andado, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu que estou nessa luta aí também já há uns 4 anos de ensinar as pessoas o crudivorismo. Eu sei que às vezes é um Uhum. pouco complicado porque é muito contra a cultura, né? É uma grande quebra de Sim, paradigmas. Legal, muito bom, é. muito bom. Então, vamos lá, vamos. Ah, antes de entrar no assunto da B12, me conta uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Como você se tornou frugívoro? Como foi essa caminhada para você chegar nesse estilo de vida? Porque eu vejo que os médicos às vezes têm uma resistência muito grande, né, a tudo isso. E você, como médico, caminhar por essas estradas do frugivorismo. Me conta um pouquinho sobre isso. Só para as pessoas que não entendem do assunto, o frugivorismo é um estilo de vida no qual você se alimenta primariamente de frutas e alguns vegetais, crus e frescos. Bom, eu me interessei no tema e nesse tipo de alimentação devido à minha profissão mesmo. E do fato de ser curioso desde pequeno. Sempre tive curiosidade com as coisas e com o que gira em volta da gente, né? E como eu trabalho em pronto-socorro, eu vejo muitas doenças, tipo assim, 90% do que acontece num pronto-socorro é de origem alimentar, de origem metabólica. Infarto, Nossa, olha isso. derrame, obesidade, depressão, diarreias, vários diversos problemas são relacionados com a alimentação. Antigamente, uns 20, 30 anos atrás, era acidente, moto, era o que mais tinha, queda de escada, etc. Hoje em dia, além desses problemas acidentais, tem os problemas metabólicos, e é um absurdo, viu? Pessoas com 30 anos se infartando, com 35 anos se infartando, tendo derrames, Meu tendo Deus, problemas meu circulatórios. Deus. É um absurdo, um absurdo. Você não tem cabimento, sabe? Te acordam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã com essas queixas de insônia, depressão, ansiedade e a maioria das vezes de origem nutricional ou alimentar, Nossa, ou é de incrível vitaminas, isso que você está carência de vitaminas. falando. Sim, 90%. Olha o que a alimentação faz com a gente. Você sabe que eu, com 35 anos, eu não tinha qualidade de vida nenhuma. Hoje eu tenho 46 e já 5 de comida crua e viva. Eu já tinha hipertensão com 35 anos, eu tinha infecção de urina recorrente todo mês, eu tinha doença autoimune que estava me deixando na cama. Enfim, eu tinha inflamação pelo corpo inteiro, né? Joelho, ombro, e com 35 anos de idade. Então eu entendo bem isso daí que você está falando, porque eu vivi na pele, né? Tinha 20 quilos a mais, então é uma grande mudança na vida da gente, realmente. Sim, a gente carrega, por anos, né, fica carregando essas toxinas, esse excesso de peso e vai se transformando em doença. Cada ser Sim. humano, por ser um indivíduo diferente, vai desenvolver um tipo diferente de doença diferente cada um. Um pode ter acne, Sim. um pode ter um ovário policístico, outro pode ter uma pedra no rim, outro pode ter infecção de urina, bronquites, alergias. Cada um desenvolve de acordo com a sua genética. Mas, como eu estou te falando, de um 80 a 90% é origem alimentar. Sim. E As eu vivi na alergias. pele. Ah, Isso. você também. Sim, porque eu tinha uma vida regrada, eu não tinha excesso, não comia fritura, refrigerantes, açúcar, essas coisas. E mesmo assim Aham. estava com colesterol alto, estava com obesidade e não tinha disposição. Depois que eu me perguntei, não queria ter esse fim que a maioria dos pacientes tem, eu quis ir atrás da alimentação adequada. Aí que encontrei o frugivorismo, encontrei o Eduardo Coraça, encontrei várias pessoas que levam esse estilo de vida saudavelmente e eu quis entrar junto, entendeu? Muito bom. E só trouxe benefícios, né? Eu vi as suas Só fotos, benefício. você também era bem mais gordo, né? Isso, Que tinha interessante. sobrepeso. Muito, muito bom. Gente, agora a gente vai entrar propriamente no assunto B12, que eu acho que todo mundo aqui veio para ouvir sobre B12. Então, eu queria que, se você sabe de algum amigo, alguém que se interessa por esse assunto, tem o aviãozinho aqui embaixo, manda agora uma mensagenzinha para ele entrar nessa live. E caso você não consiga fazer isso, ela vai ficar gravada no IGTV.
e dá para assistir depois, tá bom? Então, Yamil, eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente qual que é a importância da vitamina B12 no organismo, assim, as coisas mais principais, onde que ela atua no nosso organismo? Então, a B12 é uma vitamina que vai gerar benefícios para o organismo, para a constituição de células sanguíneas, né? Células sanguíneas principalmente e as nervosas. Vai Certo. ajudar a constituir a capinha a bainha de mielina nos neurônios. Então, tem esse papel importante na parte neurológica e na parte das hemácias, Ah, tá? legal. O que é bainha de mielina? É uma capinha de gordura que vai cobrir os neurônios, para Ah, isolar um certo. neurônio do outro. Isso. Essa Se falta não, desses. A gente vai ter diversos sintomas. Se a gente não tiver essa vitamina na parte nervosa, a gente vai ter. Pode ter problemas psiquiátricos, psicológicos, cansaço, letargia, parestesia, formigamento nas pernas, as pernas inquietas e outros desordens assim, de caráter neurológico. ai, bacana. Então, assim, de uma maneira bem simples, é tipo uma capinha que envolve os neurônios e que se não tiver ela, a coisa fica meio bagunçada ali e pode trazer Isso. transtornos. Legal, Isso. muito bom. Aí a vitamina B12 vai atuar nessa composição, entendeu? Dessa Aham. capinha É lá. como se fosse uma proteçãozinha para cada neurônio conseguir trabalhar sem interferência Isso. do resto. Ah, que legal. Muito obrigada. E tem assim um nível ideal para aparecer no exame que seria bom a gente ter quando a gente faz lá um exame e mede a B12? Então, os parâmetros dos laboratórios, eles utilizam de 100 a 900 microgramas, né? Esse limite inferior é muito baixo. A gente recomenda que seja mais da metade, de 500 para cima. Ai, de Não 500 pode para ficar muito para cima. baixo. Isso. Tá, tá. E tem que alertar a comunidade, nem que, independente do tipo de alimentação que tenha, seja vegano, vegetariano, carnista, onívoro, todo mundo tem que suplementar, porque hoje em dia a origem da B12 é a origem de micro-organismos, de bactérias. Então, independente do tipo de alimentação, o ambiente que a gente vive é um ambiente muito limpo. A gente não tem mais bactérias, a gente lava tudo, higieniza tudo. Então não tem como as bactérias boas ficarem com a gente. Então aí a gente Sim. precisa de suplementar a B12, obrigatoriamente para todo mundo. Ah, isso é super importante. Então, independente de ser vegano, vegetariano, enfim, é importante suplementar. Sim. E você sugere uma suplementação constante ou acompanhando os exames e vendo como que tá e parando e tomando quando precisa? É o certo você ter uns parâmetros, né, fazer o exame, a dosagem da B12 no sangue. Aham. E dependendo disso, a gente vai ter que suplementar com uma carga maior e até estabilizar. Aí, Certo. estabilizando a nossa B12 em 400, 500, 600, dependendo com quanto você fica bem, normalmente as pessoas ficam bem Aham. com 500, com 600. Se ficar Certo. bem, é só suplementar, dosar certinho a quantidade de microgramas por dia que você tem que tomar. O certo é tomar todo dia mesmo. Ah, que legal. Aí você só ajusta a dose quando ela estiver lá perto dos 500, mas Isso. teria que, assim, em geral, tem que continuar tomando. Tem que continuar tomando. E cada Uhum. indivíduo vai ter um tipo de suplementação diferenciado um para o outro, porque tem vários fatores para assimilar a B12. Não adianta tipo, eu te falar, suplementa com 1000 microgramas todo dia e todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não. Cada pessoa tem Sim. um organismo, cada pessoa tem uma dificuldade para fazer a absorção da B12. Tá? Uhum. Tem Sim. dificuldade a nível gástrico, a nível de ácido Ah, clorídrico, pode ter deficiência do fator intrínseco, pode ter deficiência da proteína R, que também se liga à B12. Pode ter vários hum. fatores. Pode ser uma pessoa que fez redução do estômago, aí não vai ter parte do estômago, não vai ter, ou pode que não tenha parte do intestino. Então tem que ser individualizado, tem que procurar seu médico mesmo para ver certinho qual a dosagem que a pessoa pode e vai aproveitar para tomar todo dia. Ai, que interessante.
E a Mil, e aconteceu uma coisa, até uma coisa que aconteceu na minha família. Eu quis medir a dosagem de vitamina B12 do meu filho e eu achei que era uma coisa muito simples de se conseguir um pedido de exame. Como ele tem plano de saúde, ele pegou, foi ao médico mais próximo só para pedir uma receita de exame, fazer uma consulta, pedir, porque ele queria medir isso, que ele já está vegano, tem mais ou menos um ano. E o médico disse para ele que não tinha a menor necessidade. Então, eu acho que o ideal seria procurar também um profissional que esteja mais antenado com essas coisas, né? Senão a gente acaba passando por essas frustrações no consultório. O Oi? certo, se você encontra um profissional meio fechado, que não quer conversar sobre o tema, porque tem pessoas que são assim, né, infelizmente. Procura Sim. um nutricionista um pouquinho mais aberto, Ah, legal, para fazer ótima uma sugestão. dosagem da B12. Hum, E todas as pessoas maiores de 50, todas as pessoas maiores de 50 anos têm que, obrigatoriamente, tem que suplementar, mesmo que coma carne, viu? Que aí começa a ter problemas de memória, fica hum, esquecendo as coisas, e as pessoas acham que é normal entendi. da idade, né? Mas não é normal, pode ser Sim. a B12 que esteja baixa. Olha só, muito interessante isso. Muito bom. E existe alguma fonte natural que não seja vinda das proteínas animais? Ou a saída é suplementação mesmo? Então, a B12 antigamente vinha da proteína animal, pelo que a gente conhecia, né? Quando a gente estudou na faculdade, tudo isso. Mas, Uhum. na verdade, ela vem de micro-organismos, de bactérias. Essas bactérias, Certo. a vaca vai comer e vai se depositar no fígado e na carne dela. A gente comia essa carne e a gente tinha o B12 suficiente. Mas a gente sabe que hoje em dia não existe mais vaca orgânica, vaca de pasto. Hoje em dia a Sim. vaca vai comer o quê? Ração não Hum, orgânica e transgênica. E o sim. boi, atualmente, o gado, é suplementado com B12. Então a gente está comendo uma carne com B12 reciclada. Que a gente tem que Nossa. pegar toda essa gordura, todo esse material inflamatório, pus, sangue da vaca, para salvar uma coisa que a gente poderia suplementar diretamente do micro-organismo. Entendeu? Sim. Nossa. Tá certo. Então, solução mesmo, suplementação, né? Nesse momento, Suplementar. independente Não de tem ser outra. proteína animal. Tá ótimo. Uhum. Em Que teve relação um aos estudo sintomas, aí, teve um estudo por aí que demonstrou que 50% da população, vegana ou não vegana, ela tinha deficiência de B12. Então tem que sim. tomar, porque dá problemas muito sérios, viu? Dá Uhum. problemas bem sérios, então a gente tem que prevenir, não pode chegar nesse estado tipo assim, vamos mudar a alimentação, tudo vai melhorar, a gente não precisa mais de nada. Não, tem que suplementar, a única recomendação é suplementar a B12, Tá certo. tá Muito bom? bom. E o pessoal está perguntando aqui e é sobre sintomas, se é possível identificar a falta de B12 através de sintomas. Eles estão perguntando aqui. E eu vou aproveitar e complementar essa pergunta dizendo se aparecem sintomas e se também isso pode ser silencioso. Então, a gente tem uma reserva de B12 no fígado. Ela pode, dependendo da quantidade de reserva, dependendo do indivíduo, do tipo de alimentação, do tipo de intestino, pode durar de 1 ano, 3 anos, até 5 anos. Então, a pessoa pode ficar Certo. feliz sem suplementar, dosando cada 6 meses a B12 no sangue, e ela vai ver que tem níveis aceitáveis, níveis normais. Mas ela pode cair de repente. Aí vai começar a aparecer os sintomas, como eu te falei, pode ser memória, pode ser nervosismo, depressão, problemas Entendi. mentais, Uhum. problemas no sangue, como a anemia perniciosa, entendeu? Pode dar diferentes Certo. sintomas. E isso daí varia de pessoa para pessoa. Certo. E aí a pessoa pode estar sofrendo pra caramba e poderia resolver de uma forma relativamente simples, que é com a reposição, e fica procurando, às vezes, em outros lugares, né? Em outras doenças, Sim. enfim. Aham. Certo. É Tá uma coisa que tem que certo. fazer. Tem que ser protocolo para todas as pessoas, sempre fazer uma dosagem. Se é uma pessoa Certo. jovem, pelo menos uma vez por ano, mas depois dos 30, 40 anos, tem que fazer cada 6 meses.
Ah, legal. Tá. E você costuma indicar para os seus pacientes é, via injeção ou sublingual, comprimido? Tem alguma forma que é melhor? Tem duas formas de B12. O nome da B12 é cobalamina, tá? É uma molécula de cobalto, Certo. né? É uma cobalamina. Tem a metilcobalamina e a cianocobalamina. A Aham. metilcobalamina é a forma ativa da B12. É o que recomendo para todo mundo, tomar a metilcobalamina. A A metil, tá. cianocobalamina nem tanto, é mais a metilcobalamina mesmo. E se Certo. já a paciente está com acompanhamento, já fez exames, já conseguiu alcançar o nível adequado, preciso, tipo assim, se estiver com muita deficiência, o médico vai passar intramuscular. Se estiver com uma deficiência moderada, ele entra com oral ou sublingual. Mas, Tá. como eu estou te falando, se estiver já estabilizado, o certo é suplementar com sublingual mesmo, Certo. que a absorção é melhor. É, e existe, isso vem do animal, a própria vitamina B12, ou tem como ser uma vitamina B12 vegana? Então, na verdade, como eu te falei antes, a B12, ela vem dos micro-organismos, ela não vem do animal. Ah, certo, é Ela vem dos, verdade. dos micro-organismos, é produzida por micro-organismos mesmo. Tá. Então, independente se for A maior assim, dúvida da maioria de veganos é se esse suplemento é vegano ou não é vegano. É, por quê? Porque tem alguns cianocobalamina, ou a metilcobalamina. desculpe, deu uma cortadinha, eu não escutei. Então, tanto a cianocobalamina como a metilcobalamina são veganas. Assim, não são de Tá me origem ouvindo? animal. Agora tô, mas cortou. Oi, tá me ouvindo agora? Sim. Ah, então vamos lá. Tá falhando um A pouquinho a última coisa conexão? que Peraí. você. É, a Você tá me conexão tá um ouvindo pouquinho ruim. certinho? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô Eu te acho que ouvindo a sua cortado. conexão tá a sua conexão tá um pouquinho cortando, tá rodando aqui pra gente. Tá. Agora tá normal. Normalizou. Ah, tá ótimo. Então, a B12, ela é vegana, tá? Ela é de origem vegana. Só que existem Certo. laboratórios que elas vão encapsular, fazer as cápsulas de B12 com gelatina de origem animal. Hum, entendi. Entendeu? Só tem que se atentar a isso, se tem cápsula de origem animal ou cápsula de agar-agar ou de outro tipo de substância que seja vegana, tá? Eu Tá recomendo que certo. seja sublingual Ah, ou ótimo. manipulado mais, até inclusive mais barato, mas Ah, sempre tá. pedir a metilcobalamina, porque a cianocobalamina depende de outros fatores, como seria do fator intrínseco, de ter uma boa acidez gástrica, entendeu? Tem que ativar Tá. ainda essa B12. Agora, a metilcobalamina já está ativada. Entendi. Aí entra e já vai começar a absorver, não vai ter que passar por um processo, né? Isso. Tá, Isso. E tem tá que tomar ótimo. cuidado também, tem pessoas que elas suplementam ou comem espirulina, algas, né, nori, achando que eles vão encontrar B12. Tem um tipo de B12 nesse tipo de alimentos, mas é Uhum. uma B12 análoga, que em nosso organismo não vai ter utilidade, não. Ah, então não tem utilidade nenhuma, nem assim, ela vai entrar, mas não Não, vai fazer essa função de melhorar as hemácias, de trabalhar a bainha de mielina, não vai resolver isso. não. Tá. São Uhum. consideradas como vitaminas análogas. Pode, Tá inclusive, ótimo. alterar os níveis séricos da B12 no sangue. Pode alterar no exame, mas não vai ter essa Tá. eficácia, entendeu?
Certo. E estar com vitamina B12 baixa pode acontecer da pessoa não apresentar sintomas e isso ir caindo ou sempre vai manifestar algum sintoma? Começa os sintomas de cansaço, viu? Cansaço, Ah, tá. fraqueza, falta de memória, já começa a Uhum. aparecer. Mas para tipo Tá. assim, para você estabilizar esse paciente, você pode precisar de bastante doses altas de vitamina B12 e a paciente pode ficar sofrendo à toa, sendo que poderia ter prevenido suplementando, né? Sim, sim, tá certo. E, Amil, eu trabalho hoje principalmente com o emagrecimento através da alimentação viva. Hoje esse é o foco do meu trabalho. Então, eu queria perguntar para você se na questão da perda de peso, estar com B12 baixa ou vai influenciar na perda de peso saudável ou não? Não entendi tua pergunta, como assim? A pessoa que está passando por um processo de emagrecimento, se ela tiver com a Tá. B12 baixa, isso atrapalha o emagrecimento ou não influi em nada nessa questão do Diretamente emagrecimento? no, diretamente no emagrecimento não vai atrapalhar, mas na saúde da pessoa como um todo atrapalha, né? Sim, A gente não pode entendi. deixar, tem que encorajar sempre para a pessoa para suplementar ou procurar um nutricionista ou médico para dosar Uhum. essa B12. Sim, tá certo. E agora você falou isso, eu até fiquei pensando. Se a pessoa está tentando emagrecer e não tá e tá num processo de tristeza, depressão, ela acaba correndo para a comida, isso pode indiretamente atrapalhar, né? Poderia ser um sintoma de baixa de B12, né? Essa falta, Sim. a baixa autoestima, essa tristeza, essa Uhum. depressão, poderia ser um sintoma de baixa B12. Porque a Certo. pessoa emagrece, as pessoas colocam foco em emagrecimento. O foco seria a saúde, né? Porque você está procurando a Uhum. saúde através do emagrecimento, que Sim. também é certo. Mas Uhum. tem que ver a pessoa como um todo. Ela tem que ter um acompanhamento médico, não tem jeito. Sim, tá certo. E a automedicação, a gente tem muito isso no Brasil, né? A questão da automedicação. É, a gente pode chegar na farmácia e comprar a vitamina B12. Se a pessoa Pode. tomar em excesso, o organismo dá conta disso, ele elimina ou isso pode Ela gerar algum elimina. problema? Ah, É que o organismo interessante, capaz de elimina. eliminar. É o Tá, organismo tá capaz de ótimo, eliminar. tá Uhum. ótimo. E você comentou que acima dos 30, 40 anos já é bom tomar e acima dos 50 deve tomar, né? E Acima dos 30 anos é bom dosar a pelo menos dosar, cada seis tá, meses. Cada 6 meses. tá. Mas E eu acima supondo que dos. já tá suplementando. Uhum, certo. E acima dos 50, você acha que tem que tomar mesmo, daí fazer a reposição constante, né? Então, tem que fazer a dosagem, segundo isso tem que suplementar, né? Resumindo, para que não fique Ótimo. muito confuso, todo mundo tem que dosar a B12, pelo Uhum, menos cada 6 meses, se for paciente jovem, uma vez por ano. A partir dos 30, cada 6 meses. Mas aham, todo mundo tem que suplementar essa B12. ótimo. E na gestação, se a pessoa estiver suplementando, ela pode manter esse suplemento ou durante a gestação teria que suspender? Não, a suplementação é contínua, de por vida, Tá, tá. Não tá? interfere na Na questão da gestação gestação, né? tem que suplementar uma forma do ácido fólico. Ah, certo. Tá. E a Mil, Inclusive já tem vem algumas. fórmulas preparadas de Ah, metilfolato junto com a metilcobalamina, as duas juntas. ok, tá certo. Tem algumas pessoas aqui no chat que estão perguntando em relação à dosagem e onde se encontra na natureza. Eu só vou responder porque nós já falamos disso. Doutor Yamil já esclareceu para a gente que nos alimentos a gente não vai ter um alimento que repõe a vitamina B12, que isso precisa ser feito via suplementação. E a questão da dosagem, também, o ideal seria fazer o exame, ver a necessidade e procurar um profissional de saúde que possa te dizer quanto você tem que tomar
para repor, porque num momento de deficiência maior, você pode precisar de uma dosagem grande, alta, e mais para frente, conforme isso vai se organizando, aí a dosagem vai diminuindo. Então, o ideal mesmo é ter uma pessoa que oriente, ou uma nutricionista, ou um médico que possa orientar vocês, tá, gente? Gratidão aí, todo mundo tá falando que meu cabelo tá bonito. Existe marcas de B12, você falou da questão de mandar manipular, né? Existe alguma marca, assim, que seja melhor? Ou o B12 é uma coisa, assim, simples? Se eu for lá numa farmácia, mandar manipular, vai dar tudo certo. Tem alguns Ele é remédios simples, que... viu? Ah, tá. Não, é que por ser um produto de bactéria, é uma coisa simples. Mandar manipular é a coisa mais barata, mais simples e mais fácil para fazer. Aí você pode manipular com sublingual ou em gotinha, se for criança. Tá. Ah, então eu ia perguntar isso, acabou me passando. Criança também é bom fazer a Tem que suplementação. dosar, tem que dosar e fazer suplementação. Uhum, tá. Normalmente, as pessoas que comem carne, ovos, outros alimentos, a indústria coloca suplementos dentro desses alimentos e coloca assim para todo mundo pensar que estão tomando, aliás, estão se alimentando de alimentos saudáveis, porque tem B12, tem vitaminas, tem nutrientes, mas na Sim. verdade eu considero como se fosse uma armadilha. Coloca a Uhum, suplementação dentro desses alimentos que são ruins para a pessoa comer e se achar saudável. Por quê? Porque os níveis de B12, de outras vitaminas vão ficar normais. É uma armadilha, porque, sim. tipo assim, farinhas, macarrões, essas coisas, farinhas, são prejudiciais para a gente. Né? A Sim. carne é uma matéria de um animal morto que tem muitas produtos de processos infecciosos, inflamatórios, que fazem muito mal para a gente. Então, a gente não precisa de comer esse alimento para ter saúde. Ao contrário, a gente elimina eles, aumenta outros tipos de alimentos, como você faz nas suas aulas, alimentos vivos, frutas, verduras, Sim. legumes, que eles sim vão trazer a saúde e a gente suplementa a B12 diretamente do organismo, do laboratório, né? Sim. Sim. É verdade. Nossa, como muda a vida da gente sem a carne, né? Eu venho de uma família de gaúchos e fui criada com muito churrasco. E como a minha vida e a minha saúde melhoraram quando eu deixei, né, a carne para trás. A carne vermelha eu parei de comer com 15 anos de idade, já tem muitos anos, mas eu mantive frango, peixe, ovo, então acaba não fazendo muita diferença. Mas quando eu tirei tudo, nossa, a diferença é absurda, assim. Tem uma pergunta aqui, a Vitória está perguntando para a gente o seguinte: tenho 23 anos, há um mês aderi ao vegetarianismo e mesmo com pouca idade, devo me preocupar com a reposição? Sim, Vitória. A doutora Yamil contou para a gente que até crianças têm que dosar e que hoje isso não vem mais, praticamente não vem mais nem pela carne, por conta da forma que os animais são alimentados, com ração. Então, a gente acaba não tendo fonte de B12. Por isso, tanto vegetarianos estritos, veganos, ovo vegetarianos, enfim, todo mundo precisa dosar e precisa repor, tá? Respondendo aqui a sua pergunta, o Michel também. Michel, querido, quanto tempo! Michel, dosagem. O doutor Yamil comentou com a gente que pelo menos 1.000 microgramas seria, mas que tem que dosar, que o ideal é dosar para ver dentro da individualidade de cada um, né? Para a gente não... Embora também a superdosagem, o organismo vai dar conta disso, mas o ideal é a gente tomar o que a gente precisa, né? Olha que pergunta interessante. Yamil, tem uma pergunta aqui, se tem alguma coisa que depleta B12. O que? Não entendi. Cortou a ligação. Se tem alguma coisa que a gente... algum alimento, alguma coisa que depleta a B12, né? Que, sei lá, inativa ela no nosso corpo. Então, tem medicamentos como os antiácidos, tem a metformina, que pode neutralizar a absorção da B12.
tá? Pessoas que Tá. têm azia, queimação, que não tem uma boa acidez no estômago, ele não vai conseguir fazer a absorção efetiva da B12, tá? Mas por isso que eu Uhum. recomendo a utilização da metilcobalamina, que já entra direto sublingualmente. Certo, Sem precisar melhor. esse Tá. processo lá. Daí não precisa passar pelo estômago e se não tiver acidez suficiente, não vai interferir, né? Sim. Tá, maravilha. A Clara está perguntando sobre levedura nutricional. Se isso tem alguma função em relação à vitamina B12. Tomar levedura nutricional, né? Nutritional yeast, esse tipo de alimento. Tem fontes aí que eu li também que fala que a levedura, fermentados, pode ter B12, né? Mas mesmo comendo esse tipo de alimentos, eu preferia fazer a dosagem e a suplementação com a B12 normal, tá? Porque não posso me confiar na quantidade de Certo. B12 que eu vou ingerir com esses fermentados, com essa levedura. Porque não vai ter as Sim. microgramas necessários, né? Dependendo da pessoa também. Sim, com certeza, é verdade. E a Kelly está perguntando sobre o citoneurim. Ela diz aqui que a mãe dela tem anemia, né? E faz reposição com citoneurim. Se essa seria uma boa opção. Então, o médico deve ter passado de acordo com o quadro dela. Citoneurin tem em dragas, né, em comprimidos e em intramuscular. Tá. A Aí reposição tem que teria. ser feita pelo profissional para ver certinho qual que vai ser a via de acesso da vitamina. Uhum, certo. Aí não tem como, né? Porque como você não está acompanhando o caso, é difícil falar sobre uma pessoa específica, né? Você falou alguma coisa? Cortou um pouquinho. Sim, eu falei que é difícil falar individualmente, porque você não está acompanhando esse paciente, né? Ah, Dá para a sim. gente falar aqui de uma forma mais geral. Sim, com certeza. Tem que ver o indivíduo como tal. Legal. Agora eu quero te fazer uma pergunta que é até meio bizarra, mas eu sempre escuto as pessoas falando isso. Que se você pegar comida orgânica e não lavar direito, comer com terra, você vai estar repondo B12. Como que que isso daí tem algum sentido? Bom, se você tiver tua hortinha, né, e tua alimentação seja somente da hortinha, poderia a gente até pensar nisso, mas eu acredito que seja uma utopia, né? Eu acho que hoje em dia ninguém vai ter essa capacidade de viver somente da horta para ter os níveis de bactérias ou de B12 adequados para a pessoa. Infelizmente, todo Uhum. mundo vai ter que dosar. Só quando a gente voltar no paraíso, voltar no contato com a natureza, andar pelados como era antes, eu acredito que poderia a gente ter uma vida saudável. Mas uma vez que a gente saiu da natureza, a gente já tirou totalmente o contato com a natureza, né? Infelizmente. Sim. Uhum, com certeza. Tá certo. Aqui mais uma pergunta. Ela diz aqui que ela chegou um pouco atrasada, mas ela quer entender o que causa a deficiência de B12. A Adri. Você pode explicar um pouquinho, Yamil, para ela o que causa a deficiência de B12? A falta de B12 é a falta a deficiência de B12 é a falta da B12. É a causa da deficiência da B12 é a falta de B12. Que teria que estar entrando por via oral, né, dos alimentos orgânicos em contato com o solo, coisa que a gente não tem. Então a gente tem que suplementar sim ou sim por via industrializada, que seria a via farmacêutica, né? Não tem outro tipo de suplementação atualmente. Uhum, ótimo. Essa era a pergunta? Era sim. É que, na verdade, ela chegou um pouquinho tarde, né? A gente tinha comentado isso, mas só para colocar ela aí por dentro do assunto. Mas era isso mesmo, que os alimentos não oferecem mais isso, né? Porque às vezes também eu vejo as pessoas falando: ah, mas o meu avô, o meu bisavô nunca suplementou B12 e era feliz. Mas as coisas mudaram, né, Yamil?
Mudou, a carne mudou, a forma de criar os animais mudou, a forma de cultivar as verduras mudou, a sociedade em si mudou totalmente, né? Quem sabe aqui mais para frente vai mudar mais ainda, a gente vai ter que suplementar outras coisas. Sim, já tem tanta coisa, né, que a gente está precisando, tem toda a história da vitamina D, enfim, tanta coisa que está começando a faltar, né? A gente precisa realmente rever rapidamente o nosso estilo de vida, né? Voltar para a natureza, valorizar de novo a terra, a vida, porque senão as coisas só tendem a piorar, né? Verdade. Certo. Tem que ter o máximo de contato com a natureza, né? Se a gente puder pegar a terra, ficar andando no meio da natureza, tomar sol, que é importantíssimo também, né? A gente tem que ter o máximo de contato com a natureza para ter um pouquinho de saúde, que hoje em dia está Sim, difícil, viu? A sociedade está muito moderna, todo mundo trabalhando, preocupado em ganhar dinheiro e esquecendo da saúde. com certeza. Me ocorreu agora também toda essa questão do Covid. A gente está passando álcool em tudo, a gente fica o tempo inteiro, né, com álcool gel para lá e para cá. Isso tende a piorar, então, se a gente for pensar por esse lado, a gente está se afastando mais ainda, né, da terra, enfim, a gente está se tornando mais limpo. E você falou que o ambiente muito esterilizado, higienizado, pode, de alguma forma, nos prejudicar. Então, essa questão do Covid também piora toda essa situação? Ah, com certeza, né? A gente mata o organismo, matérias boas, matérias ruins, a gente mata tudo, né? A gente fica se isolando mais e mais cada vez mais vivendo um ambiente artificial. Inclusive, por causa dessa pandemia aqui Sim. agora, a gente se afastou totalmente do sol. As pessoas não estavam saindo mais nem para a rua, ficando fechadas, aumentou o índice de depressão, entendeu? E está sendo complicado para toda a humanidade atualmente, né? Sim, é bem complicado, nem fale, meu Deus. Existe aqui uma pergunta também, se existe contraindicação para suplementar a vitamina B12. O doutor Yamil já contou para a Co- gente que não tem contraindicação, né, Yamil? É isso? Contraindicação não. Só se for a forma que foi preparado essa B12, tá? Mas se for Uhum. manipulado, acho que fica mais fácil. Porque normalmente quando você compra na farmácia, Tá. você não pode entender o jeito que está feito, fabricado. Agora na farmácia a manipulação fica mais simples de você pedir a forma, a via de administração. Certo. Aí, gente, não sei se quem fez a pergunta é vegano, mas lá no começo desse nosso bate-papo, o Yamil falou sobre a questão da cápsula, porque a B12 é vegana, mas se você é vegano, você tem que pedir na farmácia de manipulação que essa cápsula seja vegana, senão a cápsula pode conter ali produtos de origem animal, né? Ou você pode escolher uma cápsula, ele citou até o agar-agar ou algumas outras fontes que não sejam de origem animal, para que essa vitamina seja 100% vegana. Ver se tem Sim, mais alguma pergunta exatamente. aqui. Olha, Yamil, uma pergunta bem interessante, não tem a ver com B12, mas vou deixar você dar a sua opinião. Tá perguntando, na alimentação crua, é preciso se preocupar com calorias? Não, porque a quantidade de alimento, independente da quantidade de alimento, o limite é o estômago, entendeu? O estômago é uma cavidade dentro do tubo digestório que ela é um pouquinho mais alargada, justamente para isso, para você poder colocar tudo que você quiser dentro dela. O normal seria colocar frutas e verduras, comidas cruas. Se você colocar óleo, gordura, queijo, carne, você vai ter que ter um cálculo adequado de calorias, porque senão você vai ficar com sobrepeso ou alguns outros problemas metabólicos. Agora, com a alimentação viva, não tem esse limite, não. Sempre quando respeitando o consumo de sal, o azeite. Tá? Se for fruta e verdura, legumes, cruas, sem tempero nenhum, você pode comer a quantidade de calorias necessárias. Agora, se você utiliza azeite, tem que dosar as calorias do azeite, que o azeite é um industrializado refinado, que vai ter muito mais calorias.
que, por exemplo, um abacate, que seria uma gordura boa. Tá certo. É interessante, porque quando eu migrei para alimentação crua, eu comia muito doce. Eu tinha a compulsão por doces. Eu chegava a comer 2 latas de leite condensado no mesmo dia. E eu fui de uma vez para o cru, porque eu não consigo fazer as coisas assim por partes. Ou eu vou ou eu não vou. E para suprir essa necessidade de açúcar, eu chegava a comer 10, 12 bananas no mesmo dia. E eu emagreci 20 quilos assim. E as pessoas falavam, mas como? Com tanta caloria? E na verdade, não é uma questão de calorias, né? É questão de nutrientes. Eu consigo comer de 14 a 20 bananas de uma vez, numa Eu, refeição só. eu já vi. Quando a gente estava lá no Daniel, eu vi você almoçando 20 bananas. Eu fiquei tão feliz que eu falei, gente, eu posso comer 20 bananas, eu não tô louca. Estar com vocês foi libertador, porque eu amo frutas e mesmo dentro do crudivorismo tem algumas linhas que criticam o excesso de frutas. E aí a gente fica ali na literatura e às vezes fica um pouco confusa, né? E quanto foi libertador tiver almoçando 20 bananas? Eu como banana com uma liberdade depois daquele dia? Então, eu constantemente fico monitorizando minha glicemia. Ultimamente, esses últimos 14 dias, estava com um aparelhinho Libre, não sei se você conhece. É um medidor de glicemia capilar, que você coloca cola no Não. braço e vai medindo toda hora. Aí fui fazendo a curva glicêmica com o aparelho depois das comidas. E a glicemia não sobe tão absurdamente como subiria com macarrão, com alimentos processados. Ela sobe e depois de 2 horas está normal, normalíssimo, tranquilo. Minha glicemia fica em torno de 70, 80, 90, assim, na média diária. Olha, só que Isso é comendo bastante ótimo, né? fruta. Uhum. Sim, o que contradiz muito do que dizem, né? Que se comer fruta, a glicemia vai subir, enfim. Eu também sou prova disso. Sempre a minha glicemia está muito ok e eu faço uma refeição de legumes, verduras, grãos crus por dia e a segunda, eu só faço 2 refeições praticamente. A segunda refeição ela é só de frutas. E eu num pratão mesmo, né? E minha glicemia é super ok, assim, muito ok. Que eu jejuo bastante também, então eu como pouco, assim, por dia. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Teve uma pergunta aqui sobre óleo de gergelim prensado a frio. E vamos aproveitar e incluir o óleo de coco. Tá acabando o nosso tempo, acho que vai dar tempo da gente falar mais disso. Em relação ao azeite de oliva, ou o óleo de gergelim, ou o óleo de coco. Tem algum que é melhor, que não seja tão prejudicial? São óleos de origem animal, de origem vegetal, aliás, embora serem vegetais, são industrializados. A gente tem que tomar sempre cuidado nos alimentos industrializados e muito mais aqueles refinados, porque eles vão ter muito mais calorias do quais a gente encontraria na natureza. Para você tomar, sei lá, uma colher de sopa de óleo de coco, você vai precisar comer quanto de coco? E está muita gordura para pouca coisa, entendeu? Agora Sim. a fibra, a polpa do coco é totalmente diferente. Eu recomendo sempre a utilização do alimento in natura. Sim. Você pode usar no dia a dia, num estilo de alimentação gourmet, fazer algum prato diferente, mas não teria que ser a base da alimentação. Sim. Eu acredito no crudivorismo, quando comecei também a mudar minha alimentação, eu fiz, acho que 1 ano e pouquinho de crudivorismo, com preparação de pratos gourmet, tudo isso, bolos, e foi uma experiência legal, que me ensinou a me desapegar do alimento comum, que todas as pessoas comem. E depois, com Sim. o dia a dia, conhecendo o meu corpo, vendo como ficou bem com a alimentação viva, eu decidi ir pelas frutas, mas pela praticidade, né? Consigo colocar uma caixa de frutos no carro e pegando as frutas conforme vai aparecendo a fome. Foi Uhum. uma coisa mais pessoal para mim. Agora, tem gente que pode viver com crudivorismo, com óleos, com azeites,
Mas aí tem que ter um pouquinho de cuidado na utilização, no exagero desse tipo de alimentos. Sim, ah, com certeza, eu concordo plenamente. Eu procuro sempre adaptar as receitas do meu curso online com menos óleo do que eu vejo. Às vezes vai lá, eu vejo nas receitas por aí uma xícara de óleo para fazer lá um bolo vivo, eu já mudo para 2 colheres de sopa no bolo inteiro, porque eu nunca achei que os produtos industrializados em grande quantidade possam não fazer nenhum mal para o nosso corpo, né? Eu penso assim, passou pela indústria, acendeu um sinal vermelho ali, tem que ter cuidado, né? Sim. Mas isso daí é muito preferível, né? Que tipo se comer gordura animal, ou gordura de porco, ou carne, ovo, vai ser muito mais benéfico. Sim. Já é um grande passo, né? Sim, com certeza. O foco é a Certo. saúde, né? É, com certeza. E, Amil, agora vamos então para a última pergunta, porque o nosso tempo está esgotando, daqui a pouco o Instagram manda a gente embora. Tá A bom. Clara está perguntando, quem é diabético tipo 1 também pode comer fruta? Pode e deve comer frutas, mas sempre quando calculando o índice glicêmico da fruta e aplicando a insulina regular ou a Nova Rapid, ou o tipo de insulina que ela usa, tá? Porque já que o organismo não produz insulina, ela precisa de estar controlando, monitorando e aplicando insulina conforme a alimentação. Um exemplo assim, Muito bom. umas 5 bananas e comer um pedaço de bolo. Com certeza o bolo vai ter o índice glicêmico maior e tem que ter mais cuidado com ela e a glicemia fica mais alterada com esse tipo de alimentos. Agora com a fruta é mais fácil. Eu recomendo aos diabéticos tipo 1 aumentar o consumo de frutas e vegetais e comprar esse aparelhinho livre se tiver condições para poder monitorar a sua alimentação. Esse que fica o dia todo, né? Que você falou dos capilares. Isso, Legal, isso. muito bom, muito bom. Tá certo. E, Amil, então, ó, falta 2 minutinhos, vamos encerrando. Gente, só lembrando que tem muita coisa boa, muita informação legal lá no Instagram do Dr. Yamil, @YamilMedVeg, vocês estão vendo aí. E no meu também, né? Quem já está aí acostumado com o meu perfil. Então, passem por lá, divulguem essa live, é um assunto muito importante. E queria te agradecer, Yamil, pela disposição de estar aqui compartilhando do seu conhecimento com a gente. Gratidão, muito obrigada. Obrigado a você, Juliana, pelo convite. Quando você precisar de a gente bater um papo, de conversar ou responder perguntas, se você quiser fazer uma coletânea de perguntas dos teus inscritos, a gente pode desenvolver uma a uma essas perguntas, tá Ah, bom? muito bom, tá ótimo. Quer deixar um recadinho final para o pessoal? Rapidinho, que tem 30 segundinhos só? Só queria pedir para as pessoas que estão assistindo essa live tentar introduzir cada vez mais e mais frutas e verduras frescas na sua alimentação, independente do tipo de alimentação que você tenha. Coma mais frutas. Tá certo, muito obrigada. Pessoal, gratidão pela presença de todos e até a próxima. Beijo. Obrigado. Tchau. Tchau.